Por que investir em fundos imobiliários? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Basicamente, tem alguns motivos aqui. O primeiro é o retorno histórico. Eu selecionei aqui em verde o IFIX, né, que é o desempenho do índice do setor de fundos imobiliários, o Ibovespa em preto e o CDI em vermelho. Isso aqui começa em 2011. O IFIX ele começa, se não me engano, em 1º de janeiro de 2011 e enfrenta um período difícil, né? E mesmo assim ele sai vencedor. E eu entendo que algumas pessoas podem falar, pô, Thiago, isso aí é um período muito curto para se analisar o desempenho de uma classe de ativos, e eu concordo, mas lembrando, é um período muito curto. E daí eu fui pegar os 10 fundos imobiliários mais antigos na base do Economática. E daí vamos lá, o primeiro, o mais antigo na base do Economática, é um fundo chamado Euro 11, né? E ele perdeu para o Ibovespa, ganhou do CDI, mas perdeu do Ibovespa, o fundo mais antigo na base do Economática. Então tá 1-0 para o Ibovespa. Opa. Daí, o segundo fundo mais antigo, esse aqui, PAB 11, foi um fracasso. Perdeu para o Ibovespa e perdeu para o CDI também. Nosso time aqui começou o jogo perdendo de 2-0. A gente pegou os 10 fundos mais antigos e o nosso time começou perdendo de 2-0. Mas agora começa o nosso time a entrar em campo de verdade. O FFCI 11, terceiro fundo mais antigo na base da Economática, ganhou dos dois, 2-1. O ABC Plaza, grande sucesso, 2-2, empate. Virada, FLMA 11. Essa virada foi histórica, porque foi um fundo que nasceu, teve uma queda muito grande aqui, depois o Baroni pode falar as razões, e foi um fundo que largou dos boxes, foi um golaço de virada, 3-2. 4-2, BBFI 11. 5-2, FAMB 11, um fundo que todo mundo critica o ativo, é um ativo numa geografia complexa, um ativo que de condições de padrão construtivo também questionável, e ganhou. Quanto que está a conta? 6-2? Quanto 5-2? Quanto que está? Bom, já perdemos a conta. O Alme 11 também ganhou dos dois. O Torre Norte, aqui em São Paulo, golaço. E o Hospital da Criança termina aqui com outro golaço aqui. Então foi 8-2, quase que a mesma diferença, é a mesma diferença do que Brasil e Alemanha, com a diferença que foi de virada, uma virada histórica. Se a gente pegar os 10 fundos mais antigos da Bolsa, 8 deles superam o CDI e o Ibovespa, um perdeu para o Ibovespa e ganhou do CDI, e outro perdeu dos dois. Então, acho que fica, pelo menos, provado que no passado foi um bom negócio, pelo menos no passado foi um bom negócio, e quando... Opa! Então, foi um bom negócio no passado. E tudo isso com menos volatilidade. Existe uma fórmula que calcula a volatilidade de um ativo, e a gente comparou a volatilidade do Ibovespa com o IFIX, né? E a gente vê aqui em roxo a volatilidade do Ibovespa, em verde a volatilidade do IFIX, e a gente vê que é mais ou menos aí 3 vezes mais volátil o Ibovespa. Ou seja, a gente teve mais retorno com menos volatilidade, né? E também é uma das classes que possui menor correlação com ações. Eu selecionei aqui nos últimos 60 meses a correlação dos principais índices de ações com o Ibovespa, né? Então, eu peguei o IBRX, peguei o índice de ações com tag along, o índice do setor financeiro, o índice de dividendos, isso aqui é tudo da Bovespa, são índices que a B3, desculpa, a B3 fornece, e a gente vai ver aqui embaixo que nos últimos 60 meses o IFIX foi um dos que teve menor correlação com o Ibovespa. Só perdeu para o imateriais básicos lá, que deve ter Vale, Petrobras, Gerdau, é um índice mais de commodities ali. Então, é um dos índices que tem menor correlação. Então, se você tem ações, talvez seja interessante você ter fundos imobiliários, porque além de ter baixa correlação, ou pelo menos uma menor correlação do que outras ações, você teve um negócio que teve uma baixa volatilidade histórica e também um bom retorno histórico, né? E não é só no Brasil, né? Não foi uma anomalia brasileira. Na hora que a gente analisa
os REITs, que seriam os primos dos fundos imobiliários, a gente vê que isso se repete em escala mundial. Em laranja, isso aqui são dados da Bloomberg, em laranja seria o Global REIT, vamos dizer assim, é um índice de REITs globais, né? Obviamente que os Estados Unidos têm uma ponderação maior, e aqui em azul escuro, tem o SP500, ou seja, teve nos últimos 93 anos um retorno superior ao SP500 que investiu em Global REITs. Mas eu acho até injusto comparar Global REIT com SP500, porque os Estados Unidos foi muito bem nesse período, e eu acho que o certo seria comparar Global REITs com Global Stocks, né, com ações globais. E daí, a goleada é ainda maior, né? Investir em REITs, pelo menos nessa época aqui, foi um bom negócio. E os REITs mais antigos, existem estudos que também foram até melhor. Então, tem sido um bom negócio investir em imóveis através de veículos listados, no Brasil e fora. Mas, isso vem com um certo preço. O que eu quero dizer com isso? A dispersão do retorno de fundos imobiliários, ela é menor do que ações. E eu vou explicar um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso. Eu selecionei dos últimos 3 anos, mas eu poderia ter feito isso dos últimos 5, 10 anos. Apenas como exemplo, eu peguei 3 anos aqui. Eu peguei as melhores ações e os melhores fundos em termos de retorno. Então, você tem aqui Magazine Luiza, PetroRio, Unipar, e você vê que a 10ª empresa que teve melhor retorno nos últimos 3 anos foi o Banco Pan, com 621%. Ele ganha de goleada do melhor fundo imobiliário, que foi o TRX-L11, nos últimos 3 anos, que deu 166%. Mas o inverso também é verdade, né? Eu peguei aqui, eu peguei também os piores de cada categoria, né? Então, as ações da JBDU caíram 97%, quem tinha ações perdeu praticamente tudo. E a 10ª empresa que menos caiu, né, o que seria uma vitória, na verdade, esse ranking está para baixo, é bom, né? Quer dizer, o ideal seria estar lá na lista, lá de baixo. Mas, enfim, nos top 10, o que menos caiu foi a Eternit, caiu 75%. A 10ª ação que mais caiu mais do que o fundo imobiliário que mais caiu. Então, a dispersão em ações, ela é maior do que em fundos imobiliários. Você vai ter uma ação subindo muito e uma ação perdendo quase todo o seu valor. Em fundo imobiliário é um pouquinho mais difícil. Os fundos imobiliários, eles têm uma dispersão menor de retornos. Eles andam mais colados uns com os outros. E daí tem esse cara aqui que cunhou essa frase. Não existe o Steve Jobs dos fundos imobiliários, mas também não existe o Ike Batista. E isso é bom. O que eu quero dizer com isso? Não vai ter um grande gênio dos fundos imobiliários, mesmo porque a alocação de capital é muito limitada no fundo imobiliário. 95% do lucro tem que ser distribuído para o acionista. Se botassem o Steve Jobs para gerir um fundo imobiliário, ele ia estar de mãos atadas, porque 95% do lucro ele tem que devolver para o acionista, né? Inclusive, eu estava fazendo um vídeo com o Baroni ontem, e isso vai um pouco com a minha tese de que quem investe em fundos imobiliários está apostando no próprio taco. Quem investe em ações está investindo, confiando no taco de terceiros. O que eu quero dizer com isso? Quando você investe em fundo imobiliário, o lucro vai 95% para você, e é você que faz a alocação de capital. Você que vai correr o risco. Você pode gastar mais esse dinheiro? Pode ir para o cassino e investir e perder tudo? Pode. Mas é uma aposta em você, porque é você que vai fazer a alocação de capital. Na hora que você investe numa empresa, você está confiando no taco da gestão. E não necessariamente isso é ruim, né? Você pode ser copiloto do Schumacher, que provavelmente ele vai dirigir melhor que todos, né? E foi isso que aconteceu. Quem investiu na Apple, no Facebook, no Brasil, na Magazine Luiza, aquelas empresas lá, foram empresas que fizeram boas alocações de capital. Não é necessariamente ruim você ser refém da gestão se o cara for um bom gestor. Mas você tem que saber que quando você investe em ações, você está, de certa forma, apostando na gestão. Quando você investe em fundo imobiliário, a gestão ela tem um limite muito bem delimitado do que ela pode fazer. E mesmo se os caras começarem a fazer besteira,
não tem nenhum fundo imobiliário tem controlador, então chama-se uma assembleia, destitui lá. Aliás, isso tem aumentado ao longo do tempo, as pessoas têm se envolvido cada vez mais em assembleia, isso é bom, muitos de vocês já devem ter frequentado a assembleia. Então, quem investe em fundo imobiliário, na minha tese, está apostando em si mesmo, na sua capacidade de alocar capital. Bom, todo esse retorno aqui que eu apresentei para vocês e que os fundos imobiliários apresentaram, eles exigem um negócio, a reaplicação dos dividendos. Eu selecionei o ABC Plaza, por quê? Porque é um dos fundos mais antigos, tá? E eu selecionei como teria sido a sua rentabilidade se você tivesse reaplicado os dividendos e se você não tivesse reaplicado os dividendos, né? O que acontece? Se você recebeu o dividendo do ABC Plaza, lá no dia 15, acho que ele paga no dia 15, e compra mais cotas, você teria tido essa rentabilidade aqui. Você teria multiplicado por 19 vezes o seu capital desde 2004. Se você não tivesse reaplicado, tivesse, enfim, consumido os dividendos, você teria apenas aqui 4 vezes. Então, quem reaplicou nesse período teve 4 vezes, cerca de 4, 5 vezes mais capital do que quem consumiu. Não estou dizendo que você não deve consumir, mas é importante você ter isso em mente, tá? Quando você consome a renda, você está, de certa forma, abrindo mão de um patrimônio maior no futuro. E no começo pode parecer pequena a diferença, mas ao longo do tempo abre essa boca de jacaré e ao longo do tempo só vai abrir mais, né, pelos efeitos dos juros compostos. Em ações é um pouquinho diferente. Eu peguei aqui a Ambev no mesmo período. Lógico, a reaplicação ela é importante, né, criou aqui uma boca de jacaré ao longo do tempo, mas é uma boca de jacaré bem menor, né? Eu peguei o mesmo período, tá, pessoal? Então, é o mesmo período, eu fui para ações, outro eu fui para fundos imobiliários. Então, no fundo imobiliário, a reaplicação de dividendos ela é fundamental para a evolução do seu patrimônio. Para ações, ela é também, mas menos, né? Como ficou evidenciado nesses gráficos aqui. Acho que todo mundo aqui tem essa dúvida. Beleza, já entendi que fundo imobiliário é um bom negócio. Como investir em fundos imobiliários para 2019? Eu tenho aqui 3 sugestões, tá? Três vertentes que você pode seguir. Bom, primeiro, fazer mais do mesmo. O que é? O que eu quero dizer com isso? Pegue os seus dividendos e compre bons ativos. Ao longo do tempo, eu acredito que quem fizer isso vai fazer um bom negócio. Eu estava até, antes de fazer esse exercício ontem, voltando aqui alguns slides, mesmo o camarada que comprou o REIT, no auge da bolha, ele fez um mau negócio. Ele comprou aqui, hoje ele está no lucro. Não teve, obviamente, não foi o melhor negócio do mundo, né? Ele comprou aqui por, sei lá, mais ou menos 700 e hoje está 10 ali, né? Então, 1.000. Então, ele ganhou o quê? 40% em 10 anos. Né? Não foi um bom negócio. Um pouco mais, 12 anos. Não foi o melhor negócio do mundo, mas não foi o pior negócio do mundo. Mas lembrando, esse camarada aqui foi um azarado, né? Ele comprou no pior dia da história fundos, os REITs, né? Então, mas mesmo assim não foi um mau negócio, né? Um mau negócio é quando o cara vende aqui, né? Se ele vendeu. Então, se você é um investidor de longo prazo, voltando lá. Se você é um investidor de longo prazo, vai comprando suas cotinhas todo mês. Eu acho que ao longo do tempo, dificilmente você vai fazer um mau negócio. No meu entender, os fundos imobiliários não estão caros, também não estão baratos, eles estão bem precificados. O segundo jeito de investir em 2019, eu vejo uma crescente representação do que eu apelidei de fluxos especulativos sem fundamentos, né? Aqui eu peguei um exemplo prático disso aqui. Uma empresa que se diz publicadora de conteúdo recomendou a venda deste ativo, que é um ativo muito bom, o MOL 11. E os clientes dos caras são meio desesperados e, olha o que os caras fizeram com a cota. Né? O ativo daqui para cá piorou? Não, é o mesmo ativo, inclusive é um bom ativo. Esse aqui é o MOL 11, é um shopping lá de Maceió, que no pior momento da crise teve 1% de inadimplência. Só que o pessoal é meio desesperado, né? Como está tendo muita gente nova investindo em fundos imobiliários, muitas vezes quem está entrando não tem a devida orientação e trata aquilo como um cassino, né? E daí o cara muitas vezes se deixa levar pela informação alheia, né? E se desespera. O negócio aqui caiu de 110, 115
15, mais ou menos aqui no auge, para baixo do 100. Quem comprou no 100 aqui, eu imagino que vários de vocês compraram, já ganhou 6% em um mês. Tá bom ganhar 6% por mês, né? E o terceiro jeito de investir em 2019, aproveitar as ofertas. Está vindo muita oferta a mercado. Estava conversando ontem com o Baroni, só dos fundos que nós indicamos, tem 4 deles que estão vindo com oferta a mercado. E um dos nossos membros da equipe foi num almoço de uma dessas gestoras que está fazendo oferta e falou que só 30% a 40% dos cotistas atuais estão acompanhando a oferta. Muitos deles não têm capital, muitos deles sequer são informados que está tendo a oferta, e essas ofertas elas geralmente vêm a mercado com desconto em relação ao preço, mas não se cria dinheiro from thin air, né, do ar. Esse desconto, ele na verdade é um desconto em relação à cota que está no mercado, geralmente muito próximo do valor patrimonial, que é o que os atuais cotistas pagaram. Esse desconto está sendo um desconto em relação ao que os outros pagaram. Quem entra na oferta está, de certa forma, diluindo os cotistas antigos. Eu acho até, isso dá para até discutir, mas eu acho de certa forma injusto. Imagina você comprou, você foi um cotista que deu o voto de confiança lá atrás, e de certa forma você não tem capital. Você apostou na gestão lá atrás e você não tem capital para poder acompanhar essa oferta. Pô, você está sendo diluído por um novo cotista, ou seja, eles estão premiando o novo cotista e, de certa forma, penalizando aquele que confiou no passado. Isso eu acho que deveria ser discutido mais, pouca gente discute, mas vamos aproveitar isso daqui. Como investir em 2019? Aproveite esses descontos de oferta. Mesmo que você seja cotista de um fundo, você pode participar. Você vai ganhar ali mais ou menos, na média, uns 15% de desconto. E os outros cotistas que não aproveitarem, vários deles não estão aproveitando, você vai estar diluindo eles num preço abaixo do de mercado. Então, esse, para mim, é uma das grandes oportunidades do mercado hoje. Você participar do processo de oferta desses fundos, comprar por desconto, e se você quiser sem carteira ou não, mas geralmente depois da oferta o patamar de preço volta muito próximo do original. A gente tem visto isso em diversos fundos, o GGRC, o XPMOLs, enfim, quem comprou com desconto ganhou ali, já está com ganho bom em relação ao preço da oferta. Então, esses são os 3 métodos que eu acho como gerar riqueza em 2019 e que é o que eu recomendo para vocês aí. O que eu penso do futuro da indústria de fundos imobiliários? Bom, primeiro, eu acho que é uma indústria que está ficando mais madura. A liquidez dos fundos tem aumentado. Eu acho que a governança, e eu sei que isso aqui, a liquidez é um fator objetivo. Basta você ver o número, você vai ver que a liquidez do mercado como um todo tem melhorado, mesmo porque essas ofertas também aumentam o tamanho do fundo, por consequência aumentam o número de cotistas, aumentam o número de cotas, isso tende, obviamente, a melhorar a liquidez. Na minha opinião, esse segundo aqui já é um pouco mais subjetivo. A governança dos fundos tem melhorado também. No passado, existiu vários movimentos pontuais de alguns fundos que, na minha opinião, desrespeitavam os cotistas. Isso tem se tornado cada vez mais raro. A pressão de vocês em cima da gestão tem feito com que aqueles movimentos que foram testados no passado sequer sejam considerados hoje pelos gestores, né? Então, temos mais liquidez e menos risco, pelo menos risco de governança, no meu entender. O lado ruim é que os yields são menores. Eu, em 2014, conseguia comprar vários desses fundos aqui, pagando 1% ao mês de rentabilidade real. Isso tem ficado mais difícil. Então, é uma indústria que está ficando mais madura. Em suma, menor risco, menor retorno, né? Eu acho que esse vai ser o futuro da indústria. Então, não acho que vai ter mais essa rentabilidade do passado no futuro, vai ser mais difícil, os múltiplos estão mais caros, até os juros do Brasil ficou menor, né? A NTNB longa, né? Os títulos de longo prazo, no auge lá do governo da Dilma, chegaram a ser negociados, se não me engano, a 8%, um número bem alto, e os fundos imobiliários, por conta disso, também eram negociados com prêmio em cima disso e pagavam 12%, ou quase que 1% ao mês ali de juros real. Conforme os juros foram caindo, né, e se a reforma passar, eu acho que a tendência é cair mais, o ativo livre de risco, ou pelo menos o ativo de menor risco,
ele vai pressionando para baixo tudo na economia, isso vai valorizar as cotas, mas vai dificultar a sua reaplicação, porque as cotas vão ser cada vez mais caras. Bom, eu não acredito em tributação da indústria, a não ser que o governo queira acabar com essa indústria. Pode ser uma escolha do governo. Você quer acabar? Tributa. E não precisa tributar muito, não. Bota qualquer tributação, e eu sei que muita gente talvez não vai concordar comigo, talvez nem do barulho, mas eu acho que se tributar, acabou a indústria. E por que se tributar vai acabar com a indústria? Porque se tributar, os fundos eles estão mais ou menos sendo negociados no patrimônio líquido, né, perto do patrimônio líquido. Alguns mais, outros menos, mas na média muito próximo. O que acontece se tributar a indústria de fundos imobiliários? Vai acontecer duas coisas. Provavelmente, as cotas vão cair. Né? Em 2015, quando teve o ruído de que ia tributar, as cotas caíram bastante naquele mês de dezembro. Eu lembro bastante desse mês, porque eu fui bastante ativo ligando lá, enchendo o saco do Romero Jucá, eu fui talvez a pessoa mais ativa. Depois eu conto essa história é boa. Mas, enfim, caiu, e provavelmente vai cair se tributar. E na hora que você tributa e a cota cai, você cria dois incentivos. Aliás, um incentivo e um desincentivo. Se o patrimônio líquido vale 100, ou seja, o ativo vale 100, mas ele passa a ser negociado na bolsa, vamos supor, por 85, ninguém mais vai querer colocar o seu imóvel em fundo imobiliário, porque vão pagar 85 em algo que no mercado vale 100. Né? Então, não vai ter novas ofertas, vai ser muito difícil de ter novas ofertas. Inclusive, os fundos vão ter dificuldade de captar, porque ele vai captar 85 e vai ter que gastar 100. Então, vai ficar muito difícil ele ser competitivo na compra de imóveis. E vai acontecer uma coisa paralela. Vai entrar um monte de investidor ativista. O que é o investidor ativista? É aquele que compra o ativo, faz um ativismo, ou seja, atua para criar valor. E, na minha opinião, se tributar e as cotas caírem de, vamos supor, de 100 para 85 para um ativo que vale 100, o investidor ativista vai comprar várias dessas cotas, chamar uma assembleia e falar, vamos liquidar o ativo a 100. Eu comprei 85, vou vender esse ativo no mercado a 100 e vou ganhar aí quase que 20% em um ano, que talvez é o que demore para fazer esse processo. Ganhar 20% ao ano é um bom retorno com baixo risco, é um retorno compatível com o Warren Buffett. Então, com a rentabilidade do Warren Buffett. Então, eu acho que vai ser muito difícil tributar, a não ser que o governo queira acabar com a indústria, e não me parece que o governo atual e nenhum governo quer acabar com essa indústria, que é uma indústria que é moderna, que inclusive contribui com a modernização da infraestrutura urbana das cidades. Os fundos imobiliários são quem financia vários dos prédios mais modernos do Brasil. Se você acaba com isso, você acaba, de certa forma, tirando um pouco de capital, um pouco não, muito capital, e um capital crescente, de algo que é importante, que é o setor imobiliário, não só para a economia, como também para a segurança, enfim, para a infraestrutura. Você vai ali no Eldorado, que é aqui em São Paulo, pô, é um prédio moderno que consome pouca energia, o arredor acaba sendo melhorado, né? Assim, a segurança, a iluminação, tudo isso, esse tipo de coisa, melhora bastante. Então, se você quer acabar com essa indústria, tributa os caras. Mas será que é do interesse do governo federal, inclusive municipal, acabar com isso? Me parece que não.